Olá, começa agora mais um Saiba Mais e o assunto de hoje é o Juizado Especial, que nasceu para dar mais agilidade para a resolução de conflitos que chegam à Justiça. Para entender um pouco melhor esse assunto, a gente conversa agora com o advogado João Felipe, que vai dar mais detalhes. Vamos começar falando sobre o que é o Juizado Especial e como ele funciona. Sim, muito importante esse assunto, né? Muito comum o Juizado Especial, né? Hoje já tem em muitas cidades do Brasil, praticamente todos os fóruns do Brasil que se visita, existe o Juizado Especial, né? O Juizado Especial foi uma tendência da década de 90 em uma campanha com o objetivo de retirar da justiça comum, do fórum, do juiz singular, diversas causas. Por quê? Porque os fóruns estavam lotados de processos. E o Juizado Especial veio com uma proposta nova, válida, até hoje moderna, falando dessa forma, que é para justamente desabauroar o processo na justiça normal. São as pequenas causas, são causas que têm como várias características de simplificar o processo, como será falado. E aí o Juizado Especial veio seguindo uma temática também de desburocratização do processo, da oralidade do processo. Quais são as características desses casos, desses processos que chegam ao Juizado Especial? O Juizado Especial, Lana, veja, ele tem características próprias. Por exemplo, a informalidade, a oralidade, algo que se você chegar lá, eles vão dar valor ao que você está falando e não ao que você tem por escrito ou alguma coisa assim. Eles têm por objetivo julgar, por exemplo, no caso do Juizado Especial Criminal, processos que julgam crimes mais amena, de pequenos crimes, pequenos casos, pequenos valores. O Juizado Especial ele é um processo que veio para democratizar a justiça, para tirar as causas simples e pequenas do fórum comum, da justiça comum, do juiz singular, e levar para outro juiz singular, mas porém no Juizado Especial, que são as pequenas causas, né? São crimes de baixo potencial ofensivo, são questões envolvendo o governo, a União, as autarquias, de pequena monta, por exemplo. E a gente pode citar alguns exemplos daí? Pode. Por exemplo, existem hoje, praticamente todas as capitais já deve existir, não tenho tanta certeza, mas acredito que sim, três juizados. O juizado civil, o juizado criminal e o juizado federal. Existem outros, violência doméstica, fazenda pública, não são comuns. Os comuns são civil, criminal e federal, cada um julgando pequenas causas. Na prática, como é que funciona? A gente tem primeiro a audiência de instrução, depois... Como é que funciona na prática? Realmente reduz o tempo desse processo? Reduz. Uma das principais características do Juizado Especial é a celeridade. É o processo começar e terminar mais rápido. Esta é a grande ideia, porque o processo judicial em rito ordinário comum, ele é muito moroso, ele tem vários trâmites a serem seguidos, vários procedimentos, atos processuais a serem obedecidos. O Juizado Especial veio com uma proposta diferente. Ele veio com a proposta de reduzir a quantidade de atos, logo, se começa a maioria das vezes com uma audiência de conciliação, uma proposta de transação penal, ou, no caso, uma proposta no Juizado Especial, vinda de uma audiência de conciliação, que a maioria das vezes nem é feita por um juiz, é feita por um conciliador, e com esse objetivo, de deixar o processo mais rápido, mais prático e menos burocrático. Mas, geralmente, tudo se resolve ali, nesse momento, na conciliação mesmo, né? E quem pode ser um conciliador? Veja, o conciliador pode ser qualquer pessoa. Eles fazem preferência por estudantes de direito, né? Estudantes ali que fazem um curso oferecido pelo Tribunal de Justiça de conciliação e mediação, orientados sempre por um juiz. Não existe sala de conciliação. Mesmo que a conciliação seja feita por um conciliador, existe um juiz naquele ambiente que vai administrar aquela conciliação, mas que qualquer estudante
pode se voluntariar como conciliador. Entre a audiência de conciliação e a audiência de instrução, julgamento, o prazo médio é reduzido a 6 meses? Como é que fica essa história do prazo? Sim, difícil precisar essa questão da quantidade de tempo, né? Até porque cada cartório, cada fórum, cada localidade, ele tem a sua demanda, as suas dificuldades. Então, a depender do fórum, do cartório, do juizado que cair aquela determinada causa, seja o juizado civil, seja o juizado criminal, seja o juizado federal, se aquela causa cair em um fórum organizado, um cartório organizado, sério, com pessoal para trabalhar, com um sistema moderno, com juízes, né, despachando ali a todo tempo, é muito célere. Uma ação poderia percorrer aí, nas mais otimistas das opiniões, 6 meses. Em meses, né? De anos, uma redução de anos para meses. Essa é a proposta da Justiça Especial, do Juizado Especial? Exatamente. No próximo bloco, a gente continua falando sobre esse assunto, a entrevista com o advogado João Felipe, que está nos explicando um pouquinho sobre o Juizado Especial. A gente vai falar sobre as várias sessões, né? As características de cada uma dessas divisões que o Juizado Especial propõe. Então, a gente fala sobre esse assunto no próximo bloco. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Saiba Mais. O assunto de hoje é o Juizado Especial e a gente conversa com o advogado João Felipe. Vamos começar explicando um pouquinho quais são as áreas de atuação do Juizado Especial. Sim, excelente pergunta. Até porque existem mais de um Juizado Especial. E a comunidade precisa saber quais são, né, os juizados existentes que podem aí socorrer a comunidade em determinada necessidade, né? Existem os juizados cíveis, né, que são os mais comuns, né, que são as pequenas causas cíveis, cada uma com o seu limite. Existe o juizado especial criminal, que são os que julgam os crimes de pequeno potencial ofensivo, e tem os juizados especiais federais. Entenda, todas as vezes que se falar em federal, a se remeter a um tribunal, a um fórum, é uma justiça especializada. É uma justiça que só julga causas que envolvem a União, as autarquias, as fundações públicas, as entidades públicas. Então, é um outro fórum. A gente vai explicar aqui quais as causas se encaixam no Juizado Especial Federal, Civil e Criminal. Entenda, se for federal, já fica sabendo que é em outro fórum, um prédio especializado distinto do fórum estadual, conhecido por todos. Vamos entender, então, quais são as causas que cabem no Juizado Especial Criminal, por exemplo. Vamos começar com o Juizado Especial Criminal. As pequenas causas criminais, os crimes de pequeno potencial ofensivo, a doutrina até chama de crimes anões, são os crimes que têm a pena máxima não superior a 2 anos. Existem muitos crimes de pequeno potencial ofensivo que, na pior das hipóteses, aquele agente que está sendo julgado não vai pegar uma pena maior que 2 anos. Então, esse crime é julgado pelo Juizado Especial Criminal. Aí, exemplificando, está aqui uso de drogas, resistência à ordem policial, desacato à autoridade, jogo do bicho, os crimes de som alto, a maioria dos crimes do Código Penal, embora tenham as suas agravantes, eles são julgados no Juizado Especial Criminal. Crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, lógico que eu estou falando todos eles na forma simples. As qualificadoras aumentam a pena. E veja, se for 2 crimes diferentes que aquela pessoa cometeu com a mesma conduta, esses crimes devem se somar às penas máximas. Se ele cometeu um crime de 6 meses e um de 3 anos, não é julgado pelo Juizado Especial, porque as penas máximas se somam. E se passar de 2 anos, vai para a Justiça Comum e foge do Juizado Especial Criminal. Com relação ao Juizado Especial na área civil, o que a gente pode explicar? Sim, esse é o mais famoso, esse é o bastante utilizado. Todas as causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos, segundo a Lei 9.099, podem ser julgados no Juizado Especial Civil. Entenda, você, cidadão, que caso queira ir até o fórum e se manifestar sem a presença de um advogado, o seu limite é mais baixo.
você só pode pleitear causas cujo valor não exceda a 20 salários mínimos. Caso você tenha uma demanda, um litígio, cujo valor da causa supere a 20 salários mínimos, então você precisa da presença de um advogado, que é, no caso, o limite do juizado especial cível. Existem outras demandas também que o juizado abarca, por exemplo, despejo de casa para uso próprio, às vezes causas que o juizado pode comportar, mas que não tem consonância com o valor da causa. Mas sempre respeitando isso. Também não cabe no juizado especial cível causas que demandam prova pericial, porque foge da dinâmica do juizado. O juizado é rápido, o juizado é sério, é informal. Se você acrescenta a necessidade de um perito técnico, essa prova ela não se relaciona com a dinâmica do juizado. Então, sempre quando precisar de uma apuração mais detida de fatos e provas, essa causa não é julgada pelo juizado especial cível. No caso do juizado especial federal, você estava explicando logo, tem algumas diferenças aí, né? Sim, muito comum o juizado especial federal. É raro ter isso em todas as cidades do Brasil, porque é uma justiça especializada. Todas as capitais têm. Agora, o juizado especial federal, ele é uma justiça que não tem em todas as cidades, mas você vai precisar dele caso você tenha uma demanda que você for litigar contra o governo, contra a União, contra órgãos federais, entenda, órgãos federais. Órgãos estaduais podem ser na justiça estadual. Agora, órgãos federais é na justiça federal. União, fundações públicas, empresas públicas e órgãos dessa natureza. O que é o mais comum do juizado especial? Por que você precisa dele? Causas contra o INSS. Muito comum, muito comum. Você tem aí um auxílio-doença a ser pleiteado na justiça, você tem uma aposentadoria em regime geral da Previdência Social, que foi negada pelo Instituto, e você quer ir na justiça pleitear esse direito, você pode ir. Um auxílio-doença, diferente do juizado especial cível, pode haver consulta médica para esse caso. Você pode fazer uma nova perícia médica, analisar a sua condição de doença para ver se você vai receber o benefício. E o que difere o juizado especial federal do cível em razão ao valor da causa é que o juizado especial federal ele comporta causas com limite até 60 salários mínimos. Vamos para um rápido intervalo, a gente continua falando sobre esse assunto no próximo bloco e você vai saber se é possível recorrer a uma decisão do juizado especial. Não saia daí. Estamos de volta com o Saiba Mais. O assunto hoje é o juizado especial e a gente vai perguntar para o Dr. João Felipe se é possível recorrer a uma decisão tomada no juizado especial. Sim, muito boa pergunta, Alana. Importante a gente esclarecer essa questão do recurso. O juizado especial, ele tem sempre um recurso, seja qual for o juizado. No caso do juizado especial cível, é um recurso inominado, segundo se fala na Lei 9.099. E aí, existe sempre um recurso cabível nas decisões dos juizados especiais. Muito diferente da justiça comum, que aí existem uma gama de recursos que você pode se utilizar para impugnar decisões, para impugnar atos do processo. Importante também mencionar neste tópico, falando sobre recurso, é que cada esfera da justiça é cabível um recurso, né? A situar o ouvinte, o cidadão que precisa saber dessa informação, é que o juizado especial ele é uma justiça especializada da mesma forma que existe a justiça do trabalho, existe a justiça militar, existe a justiça federal, existe a justiça eleitoral e também existe o juizado especial, que ele fica no âmbito do Fórum Estadual, como já havia falado, diferentemente do Juizado Especial Federal, que fica junto com a Justiça Federal, que é um órgão distinto da Justiça do Estado ou do Distrito Federal, e aí cada órgão desse cabe um recurso. Veja, o Juizado Especial, o recurso é endereçado às turmas recursais. Não existe uma segunda instância de juizado. É uma turma recursal, ele não é um tribunal de justiça
que vai julgar o recurso do juizado. Seja qual for o juizado civil, o juizado criminal, o juizado da fazenda, o juizado federal. Então, existe sim as turmas recursais que julgam as decisões dos juizados. Um outro instrumento utilizado para facilitar o trabalho, para desburocratizar o trabalho no juizado especial é a redução a termo, né, que o senhor estava explicando. Como é que funciona a redução a termo? Sim. Agora, importante esse ponto, porque a gente vai fugir totalmente da teoria e vamos diretamente para a prática. Vamos ajudar quem precisa de uma demanda que seja resolvida no juizado. O que essa pessoa precisa fazer? Basta se dirigir ao juizado especial. Principalmente se tratando de juizado especial civil, que é o mais comum em ações que envolvem valores menos de 20 salários mínimos. Demandas simples, como inscrições em órgão, em Serasa, empresas de cobrança de telefonia, ações de cobrança, uma pessoa contra a outra, tudo isso cabe no juizado especial. Existe um órgão, um setor, agora falando melhor, um setor dentro do juizado especial, que é um guichê, chama redução a termo. Você pode ir no juizado especial, que você vai encontrar lá ou um servidor responsável pela redução a termo, ou um setor, uma porta só para isso. Chegando lá, você vai dizer a sua demanda oralmente. Se você levar documentos, lógico que vai incrementar ainda mais o processo. Só porque você pode falar com o servidor que vai reduzir a termo, é o nome do servidor. Ele vai digitar, escrever o que você pretende no juizado especial. E aquilo vira um processo, sem precisar de advogado, sem precisar de pagamento de custo, pois o juizado especial, antes do recurso, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada. E aquilo ali vai virar um processo, vai ter uma audiência de conciliação e você pode ter o seu problema, a sua lide, a sua demanda resolvida. Obviamente, a presença de um profissional é fundamental para a resolução de um problema. Eu só estou dando a oportunidade para o cidadão que não tem condições de pagar um advogado a se dirigir a esse órgão, sem defensoria pública, sem advogado. Você será atendido no juizado especial. Então, a gente pode classificar o juizado especial como uma justiça mais simples, mais rápida e, inclusive, em alguns casos, mais barata, né? Você estava explicando agora. Sim, ela é mais rápida, ela é mais barata, tanto nos termos, ela é mais barata em todos os sentidos. Até porque se você for contratar um advogado para ele prestar um serviço no juizado especial, a própria tabela de honorários fornecida pelas seccionais, eles diminuem o valor, é mais barato. Por quê? Porque é mais rápido, só tem um recurso, a regra é que só tem uma audiência, eventualmente pode ser marcada uma outra audiência para oitiva de testemunhas, muito raro, depende do caso, mas pode acontecer isso no juizado especial, e é uma justiça aí democrática, é uma justiça popular, é uma justiça social e é uma justiça gratuita até o recurso. Veja, nós falamos de recurso. Se a pessoa for apresentar um recurso no juizado especial, esse juizado especial e esse processo deixa de ser gratuito. Você vai ter que pagar as custas recursais e você pode ser condenado a arcar com custas processuais e honorários. Isso, na teoria, a proposta é ser muito mais célere, mais barato, mais prático. Na prática, funciona assim? Lana, muito obrigado por essa oportunidade. Veja, nem sempre o juizado especial, ele quando se apresenta recurso, ele vira um processo rápido. É muito difícil falar de prazo sem conhecer o tribunal a que você, ouvinte, está vinculado. Eu não sei se você está em estado do país você se encontra. Cada tribunal, cada juizado tem uma dinâmica, um funcionamento mais sério e mais lento. Veja, o recurso no juizado especial, ele atrasa muito o processo. Você vai ter a audiência de conciliação, que é o primeiro ato do processo. Você chega e tem audiência de conciliação. Você pode ser marcada rapidamente. Pode ser marcada rapidamente. A audiência de instrução para oitiva de testemunho pode demorar um pouquinho mais? Pode. Mas ainda assim é rápido. Agora, o recurso, quando se paga as custas, leva a questão para as turmas recursais, como já havíamos falado, para ser julgada aquela demanda, isso pode atrasar o processo. Mas ainda assim, eu te confesso, que ainda assim é mais rápido do que a justiça comum, porque essa justiça comum, ela é mais lenta, sem dúvida nenhuma.
Tá ótimo, muito obrigada pela entrevista, pela participação. O Saiba Mais fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!